Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Estão me ouvindo bem? Sim? Tá? Tá. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Oremos. Pai, que está a sua palavra, Senhor. Nós nos reunimos nessa manhã, Deus, pedindo que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir, Senhor. Queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Então, que o Senhor fale conosco, Deus. Dê-nos a capacidade de receber aquilo que o Senhor tem para falar. Pai, e guarde em nossos corações a Tua palavra, Pai. Que o nosso coração seja uma terra fértil para aquilo que o Senhor for falar conosco hoje. E que o ministro, Pai, não seja um empecilho nas Tuas mãos, mas um instrumento, Pai. Um instrumento nas Tuas mãos para fazer aquilo que o Senhor deseja, Deus. Assim eu oro ao Senhor e te peço, Pai, fale conosco nessa manhã. É o desejo da Tua igreja, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Bom, já há 3 domingos nós temos meditado sobre como o cristão se dá com a relação dos ricos. Na verdade, nós temos meditado como se dá a relação dos ricos com a riqueza e também com os pobres. Então veja, no capítulo 4, versos 13 até o verso 17, que o Emerson expôs para nós há 2 semanas atrás, fala sobre aqueles que desejavam empreender, desejavam se enriquecer e não consideravam os planos de Deus para suas vidas. Então o Emerson expôs isso aqui para nós, expôs os males de uma vida que não considera os planos de Deus e que deposita nas riquezas a confiança de se dar bem aqui. Então, Tiago faz essa primeira exposição para esse grupo de pessoas que desejam empreender, que desejam enriquecer e que acabam nessa ambição de enriquecer, acabam colocando nas riquezas a sua confiança e esquecem de considerar a vontade de Deus para as suas vidas. Mas veja, existe um segundo grupo que foi além desse primeiro grupo. Eles empreenderam e enriqueceram, mas enriqueceram de forma ilícita e enriqueceram abusando de pessoas, oprimindo os pobres, oprimindo os seus trabalhadores. E domingo passado, o Tiago expôs isso para nós, nosso pastor expôs esse texto para nós, falando sobre a gravidade desse pecado e como Deus julga com severidade aqueles que, estando em posição de poder abençoar pessoas, as oprimem, usam daquilo ali para tirar vantagem delas. Mas e como ficam aqueles que são oprimidos? Aqueles que são vítimas da opressão? O que a Bíblia tem a dizer para essas pessoas? Como elas devem se relacionar com seus opressores? Como elas devem lidar com a opressão? Bom, Tiago, ele volta a sua atenção para esse público nessa manhã. Os versos de 7 a 11 vai se direcionar para esse público, aqueles que são vítimas da opressão. E veja, na nossa sociedade existem pelo menos 2 tipos de respostas que ela oferece para a opressão. A primeira é revolução, rebeldia, fogo no opressor, para não usar as expressões que a gente vê por aí. Ou
ele abandona a sua posição e se junta à minha causa, ou é morte para ele? Essa é uma das primeiras respostas que a nossa sociedade dá para a opressão. A outra resposta é: não, você não precisa matar, você precisa entender o jogo dele, jogar o jogo dele e se tornar um como ele é. Mas será que essa é a resposta que a Bíblia dá? Qual é a resposta cristã à opressão? Nós vamos ver que, segundo Tiago, existem 3 coisas que o cristão deve fazer diante da opressão. A primeira é aguardar pacientemente a vinda do Senhor. A segunda é não se queixar dos irmãos. E a terceira, perseverar, como os outros cristãos fizeram ao longo da história. Então vamos ver. Primeiro tópico: aguardar pacientemente a vida do Senhor. O texto diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja, Tiago ele usa uma expressão aqui, irmãos, que ele vai usar ao longo da carta em alguns momentos, que toda vez que ela aparece, parece que Tiago ele está querendo demonstrar a preocupação e o amor fraternal que ele sente por aqueles que iriam ler a sua carta. Então, as palavras de Tiago aqui não são as palavras de alguém que está alheio à dor do oprimido, mas é de alguém que se compadece desses irmãos. Então, por isso ele fala: portanto, irmãos. É como se ele estivesse chamando a atenção: ó, quem está falando isso com vocês é alguém que se importa com vocês, é alguém que ama vocês, é alguém que tem um amor por vocês e considera vocês da mesma família. E aí então ele fala: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja, a ideia que Tiago apresenta aqui ao dizer que para os seus ouvintes, para eles serem pacientes, ela tem uma conotação de dominar o sentimento de vingança, dominar talvez um sentimento de inveja que você possa estar sentindo por aquele que está em uma posição superior à sua na hierarquia social. Então a ideia que Tiago está passando aqui com sejam pacientes é: olha, domine os seus desejos, domine as suas vontades, não se deixe levar por elas, controle os sentimentos que surgem diante dessa situação. Porque senão, se você deixar levar pelos seus desejos, se deixar levar pelas suas emoções, você vai querer fazer justiça por conta própria. E esse não é o caminho do cristão. Não à toa, Tiago, ele associa essa afirmação, né, de serem, esse pedido para que eles sejam pacientes com a vinda do Senhor. Ele fala: sejam pacientes até a vinda do Senhor. E o que é a vinda do Senhor? O que Tiago está querendo dizer com isso? Bom, fica claro e evidente para nós que em todo o Novo Testamento, a vinda do Senhor se trata do grande dia, o dia em que Jesus virá. E presencialmente, porque a ideia da palavra que aparece ali, parousia, ela conota a ideia de encontro. É o dia que você vai se encontrar. A pessoa vai estar presente ali. Então, olha só, é como se Tiago estivesse dizendo: sejam pacientes até que Jesus se faça presente de uma vez por todas. Não que ele não esteja presente hoje, ele está presente, ele está vendo, ele está conosco no meio da opressão, no meio do sofrimento, no meio da angústia. Mas chegará um dia em que ele estará plenamente presente, não só em espírito, mas em corpo também. E esse é o dia do Senhor. E o que é esperado e prometido para o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia em que Jesus virá e julgará os povos e as nações. Mas não só julgará os povos e as nações, ele resgatará para si o seu povo. Veja, nós temos todo um texto
que finaliza a Bíblia falando sobre a expectativa desse dia. Texto de Apocalipse, que tem tudo a ver também com o sermão de hoje. Então, Tiago está nos lembrando. Na verdade, ele está fazendo um pedido. Olha, diante do sofrimento, diante da opressão, sejam pacientes. Pacientes por quê? Porque Jesus um dia chegará. E quando ele chegar, ele vai julgar. Ele vai julgar os opressores. Ele vai julgar o injusto. E vai resgatar e salvar de uma vez por toda os justos. Ele vai nos livrar da opressão desses dias. E veja, Tiago ele não para por aí. Ele fala sobre o lavrador. Ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Algumas versões vão falar sobre as chuvas do outono e as chuvas da primavera, Por quê? Ele está usando uma linguagem que provavelmente era comum para os seus ouvintes. Quando no tempo lá de Tiago, em Israel, alguém plantava alguma coisa, era esperado em que outubro, provavelmente outubro ali, no meio do outono, da estação do outono, houvessem chuvas. E essas são as primeiras chuvas. São as chuvas que acontecem após a plantação da semente. Você planta a semente e espera e aguarda que essas chuvas venham para que a semente possa germinar. Então começar a crescer. E aí a outra expectativa que o agricultor tinha era de que quando viesse a primavera, aí lá em meados de maio, por aí, viessem as últimas chuvas. Essas últimas chuvas são aquelas que garantiriam que o fruto chegaria à sua plenitude e estaria pronto para ser colhido quando viesse o verão. Olha então o processo que Tiago está usando para elucidar a paciência e a espera do cristão em meio à opressão. É como um agricultor que começa a plantar em setembro, em outubro, esperando a chuva, e aí passa outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, para que em maio tenha mais chuva, para que aquela planta que ele plantou lá em setembro, outubro, pudesse continuar crescendo, para só daqui a 3 meses, lá para agosto, ele poder colher. Quase 1 ano plantando, regando, cuidando da semente, esperando que ela dê fruto. O que é isso, gente? O que é esse processo que o lavrador está se submetendo? É um processo de esperança. Ele está passando por todo aquele processo, aguardando colher um fruto lá na frente, porque ele tem a esperança de que lá na frente ele vai colher o fruto. Ele só plantou a semente por causa da esperança que ele tem de lá na frente colher o fruto. Então ele suporta todo aquele processo para então ver o fruto lá na frente. É o que Tiago está querendo ilustrar para a gente nessa manhã. Está dizendo, olha, diante da opressão, sejam pacientes. E aí vale lembrar as palavras dele lá no primeiro capítulo, no começo desse sermão, dessa série de exposições, na verdade, em que ele fala sobre perseverarmos em meio ao sofrimento, porque o sofrimento geraria em nós a perseverança que geraria esperança que nos levaria ao amadurecimento, ao crescimento na fé. Então talvez o lavrador que Tiago está falando aqui é o próprio Deus. Como se todo esse processo que a gente estivesse vivendo é um processo que Deus está usando
para desenvolver em nós os frutos do Espírito, para que lá na frente nos tornemos aquele tipo de pessoa que Deus deseja que nós sejamos. Então, como uma semente que está sendo plantada e cuidada por um lavrador, nós devemos esperar até que os frutos se manifestem. E veja, ao me ouvir falar sobre isso, e falar, Everton, tá, beleza, eu devo ser paciente no meio da opressão, diante da opressão e tal, e confiar no Senhor que um dia irá julgar todo esse mal, então eu devo ficar parado? Eu não devo correr atrás dos meus direitos? Não, de modo algum. Enquanto eu estava lendo, estava lendo o comentário do pastor Augusto Nicodemos sobre esse texto. E ele fala algo que vale a pena mencionar. Ele diz, que hoje em dia, contudo, numa realidade civil completamente diferente das dos dias de Tiago, não é errado que os cristãos injustiçados procurem seus direitos na justiça, de acordo com os trâmites legais. Então veja, quando a gente fala sobre aguardar com paciência no Senhor, a gente não está dizendo que você não deva buscar os direitos. Na verdade, a história da humanidade mostra que os cristãos sempre estiveram engajados nas questões dos oprimidos, buscando dar direitos aos oprimidos. Então não é um esperar que nos omite de dar nossa responsabilidade de buscar a justiça aqui. Mas é um esperar no sentido de que não somos nós que vamos produzir a justiça esperada. Compreendeu isso aqui? O resultado não depende das suas mãos. E outra, pode ser que o resultado não seja o que você está esperando. A questão é essa. Tiago está dizendo o seguinte, olha, confie em Deus, que Ele está governando sobre todas as coisas. Confie em Deus, Ele está vendo o seu clamor, Ele está vendo a injustiça sobre a sua vida. E mesmo que a justiça não venha aqui agora, ela chegará na eternidade. Então descanse, confie no Senhor. E aí ele vai continuar o texto. Verso 8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E veja, aqui é interessante a gente pensar, porque como eu disse, não é que quando o Tiago está falando para a gente ser paciente, esperar no Senhor, que a gente deve se omitir. Mas o ser paciente aqui, quando ele usa essa expressão, fortaleçam o seu coração, ele está indicando que existe uma ação ativa nessa espera. É mais ou menos o que o poeta diz, esperar é caminhar. Mas caminhar para onde? Caminhar para quê? E aqui, para Tiago, fortalecer o coração, é fortalecer o coração na confiança em Deus. É o que nós lemos nessa manhã, no Salmo 37, verso 7, é descansar no Senhor. É esperar nele. Tiago está nos chamando a um tipo de espera que vai produzir em nós contentamento em Deus. O que ele está dizendo é o seguinte, sejam pacientes, aguardem a ação do Senhor, aguardem até que Deus haja. Mas enquanto vocês aguardam que Deus haja, vá trabalhando o coração de vocês na confiança em Deus. Aprendam a descansar no Senhor, aprendam a esperar nele. Exercite o seu coração na confiança em Deus. É como alguém que está aguardando um campeonato, um atleta que está aguardando as Olimpíadas chegarem. E ele está lá ansioso para que chegue as Olimpíadas. Mas então ele fica parado durante 4 anos, até que venha a próxima Olimpíada? Não, ele vai se exercitando, ele vai se preparando para que quando a Olimpíada chegar, ele está na plena forma dele, a fim de que ele possa
Dá o seu melhor naquele momento. O que Tiago está dizendo é o seguinte: até que o Senhor venha, exercite-se nessa espera. Aqueça o seu coração nessa expectativa, nessa esperança de ver o Senhor se manifestar. Aprenda a amar a Deus. Busque Ele aqui agora, para que quando Ele vier, você possa usufruir da presença dEle. Tiago está nos chamando, então, a nos exercitar no Senhor, fortalecer o nosso coração em Deus. E aí eu pergunto, diante da opressão e da injustiça, aonde você tem colocado seu coração? Onde você tem colocado sua expectativa? Será que é no ativismo? Não, vou lá, vou lutar pelos meus direitos, vou lutar pelos direitos do oprimido e tal. Beleza, meu irmão, não estou dizendo que não devamos fazer essas coisas. Devemos nos envolver com isso. O cristão tem que estar lá. A questão é essa. A questão é, seu coração está acreditando mesmo que é porque, pela força do seu braço, é porque você está gritando, é porque você está fazendo, é que a coisa vai acontecer? Ou você está confiando no Deus que está vendo tudo isso? Diante da opressão e da injustiça, para quem você recorre? É para o juiz do tribunal ou é para o grande juiz que irá julgar a todos? Que eu não vejo, eu não estou dizendo que a gente não deva recorrer aos tribunais, não deva buscar a justiça aqui. Estou dizendo que esse movimento deve ser posterior a esse movimento de ajoelhar diante do grande juiz. Eu me coloco diante do grande juiz, me rendo a ele, entrego a ele a minha causa, e aí eu me levanto. E aí eu vou agir. Mas confiante que é ele quem dá a resposta final. Então veja, a espera cristã não é uma espera ativa, mas ativa. Enquanto espera a vinda do Senhor, o cristão ele busca força e coragem para se chegar a Deus e esperar pacientemente que Ele haja. E aí, a gente então deve se fortalecer nisso, trabalhar nisso. Então veja, diante do sofrimento, somos tentados a desanimar, e o desânimo, ele causa um efeito no ser humano. Ele faz com que a gente comece a murmurar, a reclamar, a resmungar. E não só isso, por vezes o desânimo faz com que a gente projete no outro o nosso mal-estar, gerando mal-estar nas nossas relações. E não à toa, no verso 9, Tiago vai então levantar uma questão. Veja o verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. E é interessante pensar que não é a primeira vez que Tiago fala sobre esse tema. Ao longo de toda a carta, ele fala sobre não falar mal uns dos outros, sobre não julgar o seu irmão. E aqui ele retoma novamente essa fala dele. Por quê? Porque diante da opressão, diante da injustiça, diante do sofrimento, a gente, às vezes, tem a tendência a achar que a culpa é do outro, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, é que você não me entende, é que você não está na minha pele. E aí a gente começa a gerar tensões nos nossos relacionamentos e começa a gerar conflito entre eles. E vale aqui ressaltar aquilo que já foi exposto aqui nesse púlpito, e a gente vai repetir quantas vezes forem necessárias, ou quantas vezes a Bíblia nos chamar a falar sobre isso. Que o julgar aqui, ou não se queixar dos irmãos aqui, que Tiago está usando para nós, é uma postura de intransigência com o seu irmão, a ponto de você falar, esse aí não merece o meu perdão. Esse aí é coisa ruim mesmo, não vai mudar, não tem chance para esse cara aí. Ele é isso aí, pronto, acabou e
tal. Tiago condena essa postura. Porque ele usa as mesmas expressões que Jesus usa em Mateus 7, quando ele fala, não julgueis. E aí o não julgar de Jesus não é que a gente não deva avaliar as atitudes das pessoas à nossa volta. Tanto é que em Mateus 18, Jesus nos ensina a fazer isso. Ele fala, se um irmão pecou contra você, vá lá, procura esse irmão, converse, tenta se acertar com ele. Se se acertou, glória a Deus, você ganhou seu irmão. Se não, volta, chama mais uma ou duas testemunhas, tenta resolver a situação com esse irmão, não resolveu, leva para toda a igreja e tenta tratar com a igreja. Se não resolveu, expulsa esse irmão do nosso meio. A ideia é, se o seu irmão não está se arrependendo dos pecados dele, então trata ele como um não cristão. Mas essa atitude não é uma atitude do tipo, ele não tem salvação. Muito pelo contrário, é uma atitude, vamos dizer assim, drástica para ver se a pessoa, assim, longe dos irmãos, longe daqueles que podem protegê-lo, amá-lo, aconselhá-lo, lutar com ele, orar com ele, possa cair a ficha dele. Nosso Deus, eles tinham razão, e olha aqui, o tipo de vida que eu estou levando, e possa se arrepender. Não é uma atitude do tipo, vamos fechar as portas e esse cara não volta aqui para o nosso meio. Não, é uma atitude do tipo, vamos deixar ele lá para ver se ele volta, para ver se a consciência dele se desperta. Então existe esse julgamento, mas é um julgamento visando a restauração da pessoa. Mas aqui, quando Tiago fala para não se queixar dos irmãos, e em Mateus 7, quando Jesus fala, não julgue os seus irmãos, é essa postura de achar que uma pessoa não pode ser salva. Que não tem salvação para ela, não tem solução para ela. É uma postura de fechar as portas do reino dos céus para aquela pessoa. E aí alguém essa semana falou, tem uma parábola que você comenta dela toda vez, que é a parábola do servo que não aprendeu a perdoar. Toda vez que eu me vejo nessas situações, vejo diante de textos assim, eu lembro dessa parábola. Por quê? Porque é uma lição para nós cristãos. Porque a dívida que nós tínhamos com Deus, ela é impagável. Em outras palavras, Deus não tinha motivo nenhum para nos perdoar. E ainda assim, Ele foi lá e pagou a dívida no nosso lugar. Ele teve uma disposição em nos perdoar, em nos trazer para perto dele. Então, a nossa disposição com os nossos irmãos deve ser a disposição de perdoar, a disposição de trazer pessoas para perto de nós. Então, essa postura de fechar as portas para os nossos irmãos, sabe aquele tipo de gente que leva tudo para o pessoal? Aí o irmão peca, falha, leva para o pessoal, não, esse eu não quero no contato nunca mais. Não dá. Nosso meio não dá para ser assim. Não pode ser assim. Então, quando o Tiago está falando para não nos queixarmos uns dos outros, é para não deixar que as situações difíceis, o sofrimento que passamos, dite o ritmo dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Porque Tiago tem uma preocupação aqui. A preocupação de que um dia nós também seremos julgados pelas nossas atitudes. E o que Tiago não quer é ver gente sendo condenada. Porque ele vai dizer, para que vocês não sejam julgados. E outra, ele ainda faz um alerta. Eis que o juiz está às portas. Tiago está dizendo, olha, não perde tempo com essas coisas não. Porque o tempo que você está gastando retendo perdão, pode ser o tempo de Jesus voltar. E aí, quem fez a oração do Pai Nosso alguma vez, se lascou já. Porque, você não orou? Perdoa os meus pecados, assim como perdoa as minhas ofensas, assim como perdoa aqueles que me ofenderam. Se não é assim, você não orou isso, mas você não está perdoando. Imagina se Deus levar a cabo o nosso pedido. E ele volta. Graças a Deus que Deus não é assim,
Graças a Deus que Ele é misericordioso e compassivo. Então Tiago está dizendo, olha, não façam isso. Não se deixem levar pelas circunstâncias, não deixe que ela dite o ritmo dos seus relacionamentos. Mas se exercite no perdão. Não tente tomar o lugar de juiz. E aí, teria uma discussão, né? Será que Tiago está dizendo isso porque os opressores talvez seriam irmãos? E aí? E se o opressor é um irmão? Continua valendo a mesma coisa. Não cabe a mim nem a você ser juiz sobre a vida dele. O exercício é o exercício do perdão. O desafio é o desafio do perdão. E de confiar que Deus é juiz e está vendo essa situação. Aí no seio da igreja, a gente exercita o que eu falei sobre Mateus 18. Mas, para nós fica o exercício de perdoar. O desafio. Amém? Então, ele vai seguir no verso 10. E agora, Tiago, ele vai usar uma expressão muito legal aqui. Porque veja, a todo momento que ele está fazendo alguma afirmação para esses irmãos, né, ele está usando a expressão irmãos, ele usa ela no verso 7, usa ela no verso 9, e agora novamente ele usa irmãos, e aí, logo em seguida ele fala, tomem como exemplo. E aí aqui é interessantíssimo, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, peguem como padrão, tenha como padrão, quem? Aí ele cita duas pessoas, os profetas e Jó. Veja só, ele fala, né, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Então veja, olha a riqueza desse exemplo de Tiago. Quando ele cita os profetas, fala, tome os profetas como exemplo. Pense só no profeta Elias, que orou ao Senhor pedindo para que não chovesse. O exercício de fé desse homem. Por quê? Ele estava ali combatendo a idolatria no meio do povo e tal, várias situações, e aí ele ora ao Senhor para que não chove, não caísse chuva. A cada dia que não chovesse, o povo ia falar assim, ó, beleza, Deus ouviu Elias. Mas se no dia seguinte chovesse, a palavra do profeta talvez teria sido desmoralizada. E é engraçado que Deus só manda chuva quando o profeta ora ao Senhor novamente pedindo chuva. Confirmando que Elias falava da parte de Deus. Mas pense em vários outros profetas que profetizaram de coisas que não viram acontecer. Profecias a respeito do Messias, daquele que viria. Profecias a respeito da libertação do povo, da restauração de Israel. E eles não viram acontecer em vida. Mas eles perseveraram. E veja, tem um detalhe aí. Eles sofreram por causa disso que eles falaram. Eles sofreram por causa da mensagem que eles entregaram. E permaneceram fiéis. Permaneceram anunciando aquilo que o Senhor tinha confiado a eles, mesmo que eles não vissem em vida. Será que você teria essa capacidade? Você conseguiria lidar com as pessoas te zombando? Ah, você falou de Jesus, que Jesus vai voltar, mas aí já passou 2000 anos, filhão. Esse Jesus seu aí. Você fala que ele pode curar, mas aí, você está com doença. Você fala que é um Deus justo, mas deixa você passar por opressão.
por sofrimento. Você permaneceria fiel? Então imagina os profetas então. Um contexto de tamanha idolatria em que por vezes o profetismo deles era Deus combatendo outros ídolos e a vida deles estava em jogo por causa daquilo que eles pregavam. Pense em cristãos perseguidos que para afirmarem sua fé em Jesus colocam a sua própria vida em risco. Então acho que a gente está numa condição até mais favorável do que eles, para perseverar, para fortalecer o nosso coração na confiança em Deus. Então veja, esses homens sofreram, padeceram, tiveram suas vidas tomadas por causa da mensagem que eles entregaram da parte do Senhor e perseveraram, não retrocederam mesmo diante da dor de sofrimento. Então a gente está muito mais tranquilo, uma posição muito mais favorável do que a deles. Então a gente pode perseverar. E se eles puderam perseverar, e se Deus deu a eles força para perseverar, deixa eu te dizer, Ele dá para nós também. Por isso eles são um bom exemplo para nós. Por isso eles são um padrão para nós. Nós não precisamos desesperar ou ficar desanimado, mas podemos nos colocar diante do Senhor em oração, confiantes de que Ele vai nos dar a capacidade de perseverar, Ele vai nos dar amor a Ele. Ele vai estar conosco no meio da nossa dor, do nosso sofrimento, e vai nos ajudar a passar por essa situação. E aí é interessante pensar no caso de Jó, que veja, verso 11, a gente considerou eles felizes, consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó, e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E olha que interessante, ele fala que Deus fez com que tudo acabasse bem. Só que aí tem um problema na hora de traduzir isso aqui. Porque o que eles traduziram ali como tudo acabasse bem, poderia ser com que tudo alcançasse o seu objetivo. Aí tem um problema. Qual é o objetivo de Deus? Compreendeu? Na vida de Jó. Qual era o objetivo de Deus? Então tem algumas traduções que vão dar ênfase às bênçãos que Deus deu a Jó. Por quê? Eles vão considerar a expressão que Tiago usa anterior para se referir aos profetas que perseveraram. Que é o quê? Ele falou que nós consideramos os profetas felizes ou abençoados. E aí, alguns tradutores vão pensar, então, quando vão analisar a vida de Jó, eles vão dar ênfase ao fato de que, no final da vida de Jó, Deus abençoa Jó de tal forma que ele fica mais rico, tem mais filhos, né? Então, o foco seria nas bênçãos que Deus deu a Jó. Mas aí, como eu já compartilhei com os alunos do IBTM, eu fico o convite aqui de ano que vem, você estudar com a gente no IBTM, e o livro de Jó é um dos livros que eu ensino. Eu entendo que a ênfase do livro de Jó não está nas bênçãos que Deus pode dar a Jó, mas no tipo de pessoa que Deus transforma Jó. Como assim? Vamos abrir lá em Jó 42. Ao longo do livro de Jó, ele, ao se ver diante de todo aquele sofrimento, ele faz alguns questionamentos a Deus. Na verdade, em determinado momento, ele chama a Deus para a conversa. Ele fala assim, vem cá, eu quero uma satisfação do Senhor para entender o que está acontecendo. E vale aqui ressaltar que por mais que nos momentos que você lê o livro de Jó, e eu te convido a ler o livro de Jó, um livro maravilhoso, em alguns momentos você fala assim, cara, essa atitude de Jó aqui, não sei não, hein? Acho que Deus não perdoaria isso aqui não. Não,
Deus não condenou. Muito pelo contrário. O texto fala que tudo que Jó disse a respeito de Deus era verdade. Jó não falou nada a respeito de Deus que não fosse verdade. Por quê? O livro de Jó nos mostra que Jó confiava no caráter de Deus. Ele não questionava o caráter de Deus, mas ele questionava por que Deus permitia ele passar por aquilo ali. E aí ele chama a Deus para a conversa. Ô Deus, eu quero respostas. Aí quando Deus aparece, sabe qual é a resposta de Deus? Um monte de pergunta. Um monte de pergunta. Onde você estava quando eu firmei os céus? Quando eu estabeleci as estações? Aí fala um monte de coisa. Deus dá uma pausa. Aí Jó já, nossa, miserável homem que sou e tal, eu me abomino e tal, pá. Aí Deus, não, calma aí, eu não terminei não. Aperta o cinto aí, ó. Tem mais pergunta. Acabou não, tem mais pergunta. Você conhece o Behemoth? E o Leviatã, você conhece? Então, vai ali, aí quando Deus termina de falar com Jó então faz essas declarações aqui que a gente vê em 42. Veja, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O objetivo aqui do livro de Jó, ou o objetivo de Deus para com Jó, não era abençoar Jó mais do que no início. Era de transformar o coração de Jó. Era de fazer Jó alguém que conhecia a Deus mais do que no início. E a gente pode, então, seguir o exemplo dele e entender que o sofrimento, a opressão, ela pode ser um instrumento de Deus nas nossas vidas para nos fazer a conhecer mais de Deus. Jó era um homem piedoso. Eu não duvido que vocês também sejam. Mas ainda assim, Deus não o poupou do sofrimento. Ele não vai nos poupar também. Mas a gente pode crer que nesse processo, Ele vai nos tornar um tipo de pessoa que, como Jó vai falar, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Eu te vejo. Porque no que se sustenta a espera cristã do grande dia do Senhor? No que o cristão pode se apegar para ter paciência de esperar, de lidar com o sofrimento até que o Senhor venha. E o apego cristão sempre foi e sempre vai ser no caráter de Deus. O Senhor Jesus diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e aquele a quem enviaste. A gente, no nosso discipulado, afirmamos que o Evangelho diz respeito a quem Deus é e aquilo que Ele fez, faz e fará. A fé cristã está sustentada na pessoa de Deus. Não à toa, Tiago termina esse texto com as seguintes palavras: porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E aí, para finalizar, eu não tinha planejado isso não, mas quero ler com vocês o texto de Êxodo 34. Moisés, usado por Deus, conduziu o povo de Israel à libertação do Egito.
Não, perdão, gente. É Êxodo 34? Agora fiquei em dúvida. É isso mesmo. Êxodo 34, verso 5. Ele já conduziu o povo pelo deserto. Em algum momento, Deus dá suas leis. O povo pecando, Moisés quebra as tábuas da lei. Então Deus vai dar novas tábuas da lei ao povo. E aí Moisés faz um pedido especial a Deus. Eu queria te ver. Eu quero te ver. É como se ele dissesse, eu quero te conhecer. E aí o Senhor fala, olha, você não pode. Ninguém pode me ver pessoalmente e permanecer vivo. Mas eu vou dar um jeito. Você vai entrar numa fenda ali, vou tampar com a minha mão, vou passar em frente. E aí o texto diz que quando Deus faz isso, olha só, verso 5 aqui, Êxodo 34, 5. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quem está proclamando isso a respeito de Deus? É o próprio Deus. Deus está se apresentando a Moisés. Eu sou um Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-me, grande em misericórdia e fidelidade. Então, no que se apega, ou no que o cristão pode se apegar, e por que Tiago fala para a gente se fortalecer na confiança no Senhor? Por causa do caráter de Deus. Por isso a gente tem que se exercitar em conhecer a Deus. Porque é conhecendo a Ele, conhecendo o seu caráter, que a gente pode lidar com o sofrimento, com as tribulações, de modo paciente. De modo a não querer exercer justiça própria. Porque nós sabemos quem o nosso Deus é. O nosso Deus é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Mas veja, mesmo sendo assim, ele não é injusto. E ele vai julgar. Não à toa, o texto termina falando que ele visita o pecado dos pais, nos filhos, dos filhos, até a 4ª geração. É como se ele dissesse: eu tenho muito interesse em perdoar. Mas aqueles que ainda assim não perdoarem, eu não vou ter como inocente. Aqueles que não se arrependerem, eu não vou ter como inocente. Ele diz: eu não vou ter como inocente o culpado. Então a gente pode descansar. O nosso Deus é bom. Nosso Deus é misericordioso. Ele é compassivo. Ele está vendo a injustiça. Ele está vendo a opressão. Por isso a gente pode esperar e confiar nele. Enquanto isso, a gente vai se fortalecendo no conhecimento dele. Porque um dia ele virá. E aí ele vai julgar. E ele não vai ter por inocente o culpado. Amém? Então, tendo dito isso, eu gostaria de dar uma última palavrinha, pensando num dia chamado hoje. Hoje é dia de eleição. E graças a Deus, esse ano a gente não vai precisar repetir a dose de 2022, né, cara? Os ânimos já estão um pouco mais acalmados esse ano. Mas, veja só, talvez você olhe para a política no Brasil, o sistema político e tal, os governantes falam assim: só miserável, safado, gente que quer oprimir o povo e tal, e aí a gente quer fazer justiça própria. E acha que se a gente votar no fulano ou no beltrano, está resolvido o problema. Não, porque o problema é que não tem um político de esquerda, não, é porque não tem um político de direita, não, é porque a gente vive, o problema é porque a gente está no capitalismo, se a gente vivesse no socialismo estava tudo resolvido.
Ah, não, é porque o capitalismo aqui no Brasil não é puro, não é como deveria ser livre mercado total. O problema não está aí, gente. O problema do ser humano é o pecado. Esse é o problema do ser humano. E só tem algo que resolve isso: o Evangelho de Jesus Cristo. Todos os outros problemas, como eu disse ao longo do sermão, a gente deve atuar, deve buscar a justiça. A gente deve promover a justiça contra os oprimidos. Mas confiando que Deus é quem dará os resultados. E sabendo que um dia Ele vai julgar todo o mal aqui nessa terra. Então a gente não pode colocar esperanças que a Escritura coloca somente em Deus, em sistemas humanos, em homens. Vote com a sua consciência, segundo as suas preferências, mas não coloque expectativa de que isso vai resolver o problema da humanidade, que isso vai resolver o problema da nossa cidade. Não vai. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar essa realidade. Amém?